Olá, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso Catedral Cast. Um prazer poder chegar até você, seja pelo YouTube ou por um outro canal. E é uma bênção poder compartilhar com você aqui de temas que nós entendemos que são temas relevantes para a vida cristã e também poder viver aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, né? Esse canal é para isso. Então eu quero já te dar as boas-vindas, quero dizer que é muito especial poder estar com você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça isso agora, nesse momento. De repente você está chegando aqui pela primeira vez, né? Não conhece ainda o nosso conteúdo, não conhece o nosso canal. Quero convidar você a conhecer, quero convidar você a também ver e ouvir, né, outros temas que nós já trabalhamos aqui nesse Catedral Cast, e também temos ali as pregações, temos um cardápio recheado aqui no nosso canal, bênção demais. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é e puder compartilhar também esse vídeo com mais alguém, certamente mais alguém será abençoado. Então, mais uma semana estamos aqui e hoje eu estou muito bem acompanhado. É um tema assim, muito especial e também um momento muito especial, né? Estou aqui com duas jovens, na verdade uma jovem. Duas jovens. Duas jovens. Uma mulher casada, Sim. né, pastora, né, quase reverenda. Né? Muito respeito. Uhum. E a Giovana, né? A Giovana, nossa querida Giovana, né? Menina de Deus, cheia do Espírito Santo, né? Amém. Né? Então, olha, o podcast hoje está de peso, gente, de peso, né? Certamente segura a sua internet aí que ela pode cair agora, porque duas mulheres abençoadas, cheias de Deus. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Mas antes da gente começar, cumprimento o pessoal aí que está nos assistindo, nos ouvindo agora. E aí, gente? Vai lá, pastora Amanda. E aí, gente? É muito legal estar aqui, né? É uma experiência diferente estar gravando aqui o podcast, né? E a gente sabe que é um lugar de crescimento, né? Um lugar onde o conhecimento da nossa igreja é revelado, a maneira como os nossos pastores pensam, como outras pessoas da nossa igreja pensam. E é muito legal ter esse espaço aqui, eu acho muito importante e legal fazer parte disso, né? Tô feliz em estar aqui. Muito bem. Giovana? Tô muito feliz. Oi, gente. Tô muito feliz. Eu gosto muito do ambiente de mesa e, apesar de ser um desafio pra mim, eu tô feliz de estar aqui, tô feliz de compartilhar, feliz de ouvir e poder aprender também. Vocês não estão estreando aqui, né? Já participaram de outros temas aqui no podcast. A Amanda também já participou. A Giovana também, foi muito legal. Então depois vocês procuram aí o dia que elas participaram, os temas. Depois a gente pode até colocar aqui para vocês. Vai lá, confere, que essas duas têm muito conteúdo aqui, né? Mas hoje é um dia em que eu estava essa semana pensando de como Deus ele estabelece caminhos improváveis na nossa vida e de como ele usa pessoas improváveis na nossa vida. E eu pensei em trazer esse tema aqui para nós, para a gente conversar um pouquinho sobre os improváveis de Deus. Como Deus é capaz de usar homens e mulheres improváveis para realizar e cumprir o propósito dele na Terra. Então nós vamos trilhar essa jornada aqui nesse bate-papo, né? E eu quero começar definindo, eu fui buscar essa definição de improvável, que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, incerto, que não se consegue provar, impossível ou inacreditável. Diz aí, pastora Amanda, você se considera uma improvável do Senhor? Com certeza, né? Quem me conhece, assim, conhece a minha história, pode comprovar, né? Mas abrindo, assim, um pouquinho, né? Eu me converti com 24 anos, né? E quando a minha mãe veio para a igreja, eu era já quase adolescente, né?
Então, eu não fui criada na igreja como as minhas irmãs e tal. Esses dias a gente estava até rindo que a gente estava num grupo de líderes que conheceram, né, a história da minha mãe, a vinda da minha mãe para a igreja, e eles estavam comentando que a minha mãe falava assim: a Amanda vai ser difícil. A Amanda para vir vai ser difícil. Porque eu não fui criada nesse ambiente, né? E porque, assim, as minhas irmãs vieram já aprendendo desde pequenininhas. E, além disso, eu vivi todas as experiências que o mundo me ofereceu. Então, é mais complicado, né? Quando você Sua mãe sempre foi crente ou não? Não. Então, Sua quando mãe... ela se converteu, eu já estava para a fase de adolescência. Por isso ela não conseguiu me trazer desde pequenininha, né? Então... E a minha mãe também vivia outras coisas. Então, para mim, era natural, né? Sim. E aí, depois, né? Eu vim num encontro da igreja, no Peniel. E lá eu aceitei Jesus. Só que assim, né? Eu acho que pra minha mãe já foi a vitória das vitórias, né? Ela foi massacrada no encontro, né? Fala aí, confessa. E né? a retaliação. Foi moída. Com certeza, tadinha. Só que assim, né? A gente... Assim, eu mesma não tinha ideia do que era ser cristã. Não tinha ideia do que era uma vida com Deus. E eu lembro que quando eu vim, eu pensei assim, agora eu sou crente, né? Agora eu vou casar. E vou ter que ter um filho e vou casar. Que é isso que os crentes fazem. E é impressionante, assim. Às vezes, quando a gente tá dentro, a gente não tem ideia de como as pessoas fora pensam. Enxergam. Veem o evangelho, sabe? Como elas não veem o evangelho, na verdade. Como é muito distante o que a gente vive do que as pessoas pensam sobre ser cristão. E eu vim com essa mentalidade de que ser cristão era só não fazer um monte de coisas, não sair, não beber, não fumar, casar e ter filho. Né? Então, e o que Deus fez foi completamente diferente. Eu fui casar agora, no passado, né? E o processo até aqui foi Deus me mostrando que, apesar de mim, Ele queria me usar. Que apesar da minha história, apesar da minha incapacidade, né? Porque a gente se vê sempre incapaz, e de certo modo isso é bom, que isso faz a gente dependente, né? Mas eu vim, e eu lembro, hoje eu estava pensando nisso, que eu cheguei, assim, completamente sem expectativas. E eu acho que o improvável é essa pessoa. Ele não tem noção do que Deus pode fazer e ele não tem também expectativas, porque uma vida longe do Senhor tira de nós algumas expectativas, coloca as expectativas erradas ou tira qualquer expectativa. E eu cheguei sem qualquer expectativa. E o Senhor foi trabalhando isso comigo até que eu cheguei, né, a entender realmente o que era uma vida com o Evangelho, fui tendo as minhas experiências com Deus. E Ele foi me trazendo para esse lugar, né? E até hoje eu me vejo como uma improvável e eu sei e eu dependo da mão de Deus todos os dias para fazer qualquer coisa que Ele me chame para fazer, né? Então, acho que é um pouquinho disso. E hoje você é pastora, Sim. né, aqui na nossa casa, pastoreia Juventude, junto com a Giovana, né? Porque a Giovana também é pastora. Sim. Né? Pastoreia junto, ali a Juventude também, o Juan. Verdade. Como é que se deu essa caminhada até o Ministério Pastoral? Porque você chega nesse ambiente, passa por um processo, tem uma experiência com Deus, mas até como é que deu esse chamado pastoral na sua vida? Quando é que você percebeu que Deus estava te chamando para algo maior, para algo mais? E aí veio o Ministério Pastoral. Eu me lembro que assim que eu comecei a vir para a igreja, né? Antes mesmo de eu entender exatamente, né, as coisas de Deus, eu lembro que eu tinha uma indignação no meu coração quando eu via a juventude da igreja. Eu lembro que eu olhava assim, eu falava, o que eles estão fazendo, sabe? Porque eu via uma falta de vigor, de certa forma, né? Claro que não de maneira generalizada, né? Mas quando eu ia em algum evento, de alguma maneira eu comparava, né? Porque o lugar de onde eu tinha vindo, a juventude era intensa. E eu era intensa. Então, quando eu cheguei e eu falava, eu acho que não é bem isso, sabe? Desde cedo eu tinha no meu coração, desde que eu vim, esse entendimento de que Deus tinha mais para a juventude. E de que eles viviam e conheciam a Deus, mas que Deus queria algo mais. Ainda que eu não entendesse o que era exatamente esse algo mais, eu tinha isso no meu coração. E quando eu fui
me aproximando de Deus, vivendo os meus processos de cura, de tratamento, Deus sempre me mostrava algo específico à juventude. Eu lembro uma vez que eu estava no meu trabalho, trabalho no salão, e eu não sou, assim, uma xenebe exatamente, né? Das visões, das revelações, assim, não sou. Eu sou bem... Tem uma figurinha sua aí que você tá bem xenebe. Pastor, mas aquilo foi um momento específico, quem quiser, entendeu? Depois me manda no privado, que eu compartilho com você essa figurinha. Olha que eu tenho figurinhas do eu senhor também. Eu sei. Perigo. E da Gi também, se você quiser, eu posso mandar. Por favor. Posso mandar, compartilhar, Giovana. E aí, esqueci o que eu tava falando. Que você não era do xenebe. Isso, aí eu tava no salão. E aí eu vi uma menina sentada, assim, de cabeça baixa, assim, mexendo no celular. E aquilo foi tipo, eu falei, caramba. E eu nunca tive visões, assim. E a partir dali também eu comecei a perceber que era para além da igreja, sabe? E aí Deus foi trazendo vários momentos específicos, né? Quando eu fiz a faculdade, né? Deus me direcionou a fazer a faculdade, eu não entendia o porquê. Só que eu fui obedecendo, né? Eu sempre tive esse entendimento de que mesmo que eu não entendesse, eu tinha que obedecer o que Deus estava falando, porque Ele sabia de coisas que eu não sabia. E aí Ele foi me trazendo para esse espaço, e aí eu comecei a cuidar de meninas, né? Eu comecei a ter célula de meninas. E nisso Deus foi intensificando no meu coração esse amor por juventude, que eu nunca achei que eu iria trabalhar com juventude. Quando eu trabalhei com a primeira célula de meninas, assim, foi um desafio enorme para mim. E eu lembro de orar para o Senhor, Deus, se é isso, então coloca amor no meu coração. Porque eu preciso amar essas meninas para poder cuidar delas. E assim, o Senhor fez. E eu comecei a amar, assim, também. Eu falei, meu Deus, não posso ver uma menina que eu quero cuidar. E assim, eu fui me aproximando mais da juventude. E aí o pastor sempre me desafiando para esse lugar, porque eu acredito que os líderes veem o que a gente não vê, né? Assim como Deus, acho que Deus revela para os nossos líderes. E o pastor sempre foi me trazendo para esse lugar com a juventude. E eu, na verdade, foi um processo de começar a amar a juventude. Deus foi gerando amor no meu coração, independente de ser dentro ou fora da igreja. E isso foi me levando para esse lugar, até que eu fui me envolvendo realmente com o trabalho com jovens, enfim, e o pastoreio e tal. Assim que foi um caminho. Que legal, que bênção. E você, Giovana? Improvável, que tende a não acontecer. Eu não consigo colocar você nessa definição, porque eu olho para você, para mim a Giovana foi crente desde a concepção, desde no ventre, estilo João Batista, Meu né? Deus. Que foi batizada com o Espírito Santo no ventre. Mas você se considera uma improvável? Eu me considero improvável. Um testemunho, eu acho que eu nunca contei isso assim. Para tudo agora. Nossa! Para você que está aí agora, preste atenção, faz o corte, porque agora vem, hein? Agora vem. Não no aspecto de ter me afastado do Senhor em algum momento na caminhada ou na jornada, mas a parte da minha concepção mesmo. Eu acho que eu sou uma improvável. Eu tenho uma irmã mais velha. Ela é 16 anos mais velha do que eu. E quando minha mãe teve a minha irmã, no processo, um médico esqueceu uma gaze dentro da minha mãe. Uau! E muita coisa dentro da minha mãe começou a apodrecer mesmo. Ela ficou muitos dias entubada, internada, passou muito tempo assim. Isso logo depois da... Logo depois. E nesse processo todo, o laudo médico era que minha mãe jamais poderia ter outro filho. Jamais poderia ser mãe de outra criança. Então, nesse período, assim, minha mãe engravidou, depois de 16 anos, né, engravidou, e ninguém acreditava. Ela contava e ninguém acreditava que ela tinha engravidado, só foram acreditar depois que a barriga começou a crescer, depois dos exames, e nenhum médico queria operar minha mãe, ninguém queria fazer o parto, porque ou morreria eu, ou a minha mãe. Essas eram as expectativas, na verdade. A ausência da expectativa na vida. Uma das duas tinha risco ali de morte. Então, nesse contexto todo, meus pais vieram para o Rio de Janeiro. A minha tia já era casada, já morava aqui no Rio. E eu nasci aqui, porque lá onde eles moravam ninguém queria fazer a operação.
Então, nasci bem, minha mãe também ficou bem, graças a Deus. E foi um milagre, assim, porque não existia expectativa de vida. Na verdade, aquilo que os homens tinham como perspectiva era de morte, mas Deus irrompeu na minha história. Amém. E eu nasci. Então, não tinha como acontecer se a mão do Senhor não fosse posta sobre a nossa família. E eu vejo essa como uma história de alguém que era improvável, não existia possibilidade humana de que isso acontecesse, mas o Senhor enxergou de uma forma diferente. É um testemunho, assim. Amém. Que feliz de compartilhar. Acho que eu nunca tinha compartilhado amém. assim. Eu não sabia exatamente não. dessa história, assim. Então você se encaixa muito aqui. Tende a não acontecer, ó. Impossível, né? Você é o impossível de Deus andando por aí. Olha só. Aleluia. Aleluia. Né? Que Andando por bênção, aí. que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. E você que está aí ouvindo, se considera um improvável, uma improvável, comente aqui pra gente, né? Se você puder, coloque aqui algo, se você se considera uma pessoa improvável do Senhor. Mas olha que coisa incrível, olha como Deus faz, né? E é interessante que a gente quando eu conversei com a Amanda de vir para cá e a gente conversar sobre esse tema, me veio à mente a Giovana. E eu até comentei com a Amanda, falei, Amanda, a Giovana não deve ter muita história, porque Giovana sempre foi da igreja, tal, assim como eu também sempre fui da igreja. Talvez a coisa mais errada que eu fiz foi quebrar uma janela e sair correndo. Ainda nem voltei lá para pedir perdão ainda. Meu Deus, tem que resolver essa história. Pendências. Essas pendências. Mas olha que coisa impressionante o encontro que Deus proporcionou aqui, né? Alguém que passou por uma experiência de conversão, viveu as propostas do mundo, teve um impacto na sua vida, teve a sua família transformada, né? A sua mãe, e alguém que está aqui por conta de um milagre, né, que tem experiência com Deus, que também tem experiência de conversão, que também tem experiência de ouvir Deus. É impressionante como o reino de Deus é esse reino múltiplo e de pessoas que não são, né, pessoas que não são. E a Bíblia, ela está repleta de pessoas assim, né? Se eu diria que, se a gente pudesse dizer que Deus tem um método, no meu entendimento, o método de Deus é um método de escolher pessoas improváveis. E não quer dizer pessoas incapacitadas, mas improváveis. Claro que incapacitadas também, mas nem sempre, né? Você pega a vida lá de Saulo. Saulo é um cara muito capacitado quando ele foi chamado, mas era improvável. Sim. Ninguém poderia imaginar que Saulo se tornaria apóstolo, se tornaria o maior escritor do Novo Testamento e evangelizaria ali boa parte do seu mundo que ele estava. Então, Deus age de uma maneira improvável. Vocês concordam com isso? Sim. Posso retrucar uma pergunta pro senhor? Pode. E... Começou. O senhor se considera improvável? Demais. Então muito. conta pra gente. Conta a né? história agora, pastor. Não, eu não tenho uma história bonita, assim como a da Amanda, né? Impactante. Ou como a Não, a da Giovana eu até tenho uma história Aí, olha parecida, aí. né? Minha mãe não podia ter mais filhos. Ela quando engravida, o médico sinaliza que ela estaria em risco, mas ela decide levar a gravidez até o fim, né? E não tinha gás ali dentro, mas mas ela já tinha uma idade avançada, já tinha passado por três concepções, né? Sendo uma em que um menino que morreu, que eu não conheci, e então eu não era naturalmente para estar aqui. Mas eu considero que quando Deus me chama, por exemplo, para o ministério, eu não tinha nenhum gabarito para isso, né? Não tinha nenhuma história para contar, né? Tanto é que quando eu fui para o seminário eu nunca tinha pregado ainda, né? Nunca tinha ministrado assim formalmente uma pregação, tal, né? Aquele negócio que a gente faz, né? Então isso nunca tinha acontecido comigo.
né? Cheguei lá no seminário, os caras tinham histórias para contar. Eu era o mais novinho, tinha 17 anos, o mais novinho lá, o mais zoado também. E os caras tinham história para tudo, né? Uns expulsaram tantos demônios, os outros dirigiam tantas congregações, e eu era só o Guto, que não tinha nada. Um menino que não tinha nada. Então, me considero improvável, né? Não tinha nenhuma aptidão que o senhor dissesse assim, não, esse eu vou levantar para ser pastor, por exemplo, né? Uhum. Não, tinha experiência de igreja, né? Tinha experiência de igreja. Maravilha! Que coisa, obrigado pela provocação, Amanda, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá, vamos percorrer um pouquinho a palavra. Olha que lista boa aqui que nós temos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor chamou, né? É claro que eu peguei aqui algumas coisas bem pontuais na vida de algumas pessoas. Noé teve problema com bebida. Abraão estava bem velho, mentiu em alguns momentos. Jacó, que dizer de Jacó, né? Um enganador, um trapaceiro, conhecido como trapaceiro. José, vendido pelos irmãos, sofreu assédio. Moisés mata um egípcio. Gideão é considerado medroso, tanto é que ele se escondia. Sansão dormia com prostitutas. Raabe era uma prostituta. Davi cai em adultério com Betseba, planeja a morte de Urias, que é o marido dela. Jeremias, Timóteo eram muito jovens, se consideravam jovens demais. Elias passa por episódios de depressão, tem pensamentos suicidas. Jonas foge. João Batista era esquisito, né? Comia gafanhoto com mel silvestre, usava roupas de pelo de camelo. João Batista é um cara que eu vou querer conhecer no céu. Espero que ele esteja com essa roupa ainda lá. Marta era ansiosa. Mulher samaritana que teve muitos homens. Zaqueu, corrupto, possivelmente corrupto. Pedro, impulsivo. Paulo perseguiu a igreja. Que lista é essa? Né? De todos aqui que eu falei, quais vocês destacariam? Ou quem sabe destacaria alguém que não está aqui nessa lista, a lista maravilhosa de Deus, a lista que ele... Claro, eu deixei alguns de fora aqui, ou muitos de fora, mas uma lista assim que talvez nós nem sequer pensaríamos nessas pessoas, né? Por isso que eu acho que Deus, ele tem uma forma de olhar para as pessoas que nós não temos e não conseguimos alcançar. Mas quem que vocês destacam aqui dessa lista? Ou quem sabe um outro personagem, uma outra personagem que não está aqui nessa lista necessariamente? Eu gosto muito de Pedro, pela impulsividade dele. Eu acho que eu me identifico muito com ele. Me identifico muito com ele, porque tem muitas coisas que a gente precisa vencer, né? Uhum. Mas a nós mesmos é o mais difícil, né? E a gente lida com a nossa personalidade todos os dias para viver os planos de Deus, né? E às vezes as pessoas têm uma ideia muito romantizada sobre o que é servir a Jesus. Uhum. E Pedro me lembra que não, que era isso mesmo. Ele estava lidando com o jeito dele, com as características dele, com, sabe, o temperamento dele. E a gente lida com isso no nosso dia a dia, né? Às vezes... E eu sempre fui uma pessoa muito papum, sabe? Uhum. Falo mesmo. E não é porque eu quero ofender as pessoas, é porque é meu jeito mesmo. Sempre... E eu lido com as coisas de maneira muito prática. Se falar comigo também, eu não sou uma pessoa melindrosa. Então, a minha tendência é lidar com as pessoas dessa forma. E é uma coisa que Jesus, ele veio me ensinando nesse caminho, né? Que não, o meu temperamento, todas as minhas características precisam se sujeitar ao Senhor, né? E Pedro, além disso, eu vejo ele como um cara que não tinha nada mesmo, né? Os discípulos em si, né? Diferente de Paulo, eles não tinham estudos, eles não tinham... E às vezes a gente vê essa falta de qualificação como um empecilho para Deus usar, né? É óbvio que a gente precisa se qualificar a partir do momento que a gente é chamado, né? Isso não é nem questionável. Mas às vezes a gente coloca como empecilho e a gente se compara,
né? Sim. Eu não posso ser usada para falar porque eu não falo bonito igual o pastor Guto, porque eu não tenho, né, eloquência de tal pessoa, porque eu não cresci na igreja, né? E isso foi uma das coisas que eu vivi por um tempo com o Senhor. Quando ele me chamava, eu dizia, tem outras pessoas, né? Mais qualificadas, tem né? pessoas, né, que vão Mas- fazer isso melhor do que eu, né? E tem pessoas que sabem a Bíblia de trás para frente. E por muito tempo isso foi um empecilho para mim. Por muito tempo eu saí do lugar que Deus me trazia pensando nisso. Então, por isso que eu acho que eu destaco a vida de Pedro. E eu também destacaria Raabe. Muito bom. Porque eu acho uma das coisas que Deus faz, assim, que eu acho lindo demais, a maneira como ele dignifica as pessoas, Verdade. sabe? E isso pra mim é algo que eu vejo Deus fazendo e eu falo, caramba, só Deus pra fazer isso na vida da gente. Não, e o que a gente não pensa muitas vezes, falando de Raabe, é que ela não era somente uma prostituta, possivelmente ela era a dona de um prostíbulo, de uma casa de prostituição. Eu acho que isso acentua ainda mais. Sim. Então você tinha ali mulheres a serviço dela, que a enriquecia com aquilo, né? E Deus escolhe aquela casa, Deus escolhe aquela mulher, Deus escolhe aquela família, Sim. e que está na linhagem de Jesus depois. É muito bonito isso, né? É Muito incrível, bonito, é incrível. Eu- E você, Gil? Eu acho que eu destacaria... Pode ser qualquer outro também, que eu só fiz uma lista aqui básica, assim, né? Mas eu gostei muito da sua lista, muito mesmo. Eu destacaria tentando lembrar o que Deus via nessas pessoas, o que qualificava elas diante de Deus. E aí eu lembro do chamado de Davi, quando Samuel vai na casa de Jessé e Samuel tenta escolher um dos outros irmãos baseado naquilo que os homens podiam ver, enquanto Deus enxergava algo além. Então, não era uma fisionomia, não era um porte, mas era como Deus enxergava o coração, a postura de coração de Davi. E apesar de Davi ter sido, em alguns momentos, um pai ausente, alguém que mandou matar um outro homem e errar muitas vezes, aquilo que Deus vê em Davi é um homem segundo o coração dele. O que Deus diz a respeito dele é diferente daquilo que outras pessoas diriam na história de Davi. E outra pessoa também que eu destacaria seria Moisés. Eu amo a história de Moisés. Eu amo a história de Moisés. E o chamado de Deus, talvez alguns de nós diriam, eu não faria isso. Eu não mataria um homem. Eu não agiria por justiça própria, enquanto na verdade a nossa natureza é a mesma. E Moisés, ele era um assassino, mas que Deus o escolheu para ser seu amigo. E o que Deus diz a respeito dele é: aos povos, ao meu povo, ele manifestou os seus feitos, mas a Moisés ele conheceu os meus caminhos. Então é isso que ele fala a respeito de Moisés. Ele encontrou em Moisés um amigo. Noé também eu destacaria. Nunca tinha chovido na terra. Enquanto várias pessoas desacreditavam naquilo, Noé foi alguém que obedeceu, apesar das suas dificuldades também. Então, talvez eu destacaria também uma mulher que não está na lista, mas a mulher do fluxo de sangue, que era considerada impura pelas pessoas, era considerada... era descredibilizada pela sociedade, mas o Senhor Jesus a toca. Na verdade, sai virtude dele enquanto ela encosta na borda das suas vestes. E ele fala para ela, filha amada. Então, Deus a vê como uma filha amada, enquanto todo o resto não enxerga aquilo que o próprio Deus enxerga. Eu acho que eu destacaria esses personagens e eu me identifico muito com uma parte de cada um deles. Moisés, Davi, a mulher do fluxo de sangue. Amém. Incrível, né? Como a maneira como Deus age, ela é uma maneira muito excepcional, muito especial, incrível, incrível. Eu gosto muito da história de Davi, gosto muito de José. Davi tem uma marca ali, né, de um homem segundo o coração de Deus, mesmo com os seus erros, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas. Você vê ali em Davi alguém que é formado no lugar escondido,
né? É aquele irmão mais novo. Eu sou caçula, né? Eu sei o que é isso. Irmão mais novo, que é desconsiderado pelos outros irmãos, que está lá no pastoreio das ovelhas do seu pai, que honra o seu pai, que cuida daquilo que é importante para o seu pai. E Deus o vê ali, né? Deus o vê em lugares que ninguém vê. Porque o pastoreio naquela época era muito desprestigiado, né? Tanto é que quando ele chega lá para levar a marmitinha lá para os seus irmãos, o irmão mais velho, Eliabe, ele olha para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Eu bem sei a sua presunção. Por que você não está lá cuidando daquelas poucas ovelhas do deserto? Quer dizer, aquelas poucas ovelhas. Olha que palavra para desprestigiar, para desmoralizar mesmo aquele que seria o rei de Israel ali, né? Sim. Então, Davi para mim é um exemplo. O próprio Paulo para mim é um exemplo de alguém que diante de Deus não tinha qualificação, né? Era qualificado, era capacitado, mas diante de Deus, qual qualificação que ele tinha? Nenhuma. Era alguém que perseguia a igreja, alguém que matava cristão. Assentiu na morte de Estevão. Exatamente. Então, Paulo para mim é um improvável. Mas olha essa lista que nós trabalhamos, a lista que não está aqui, e há uma característica que é muito comum em todos. Todos eram fracos diante de Deus, né? Paulo chega a expressar isso lá no momento em que ele pede para que o espinho na carne seja retirado. 3 vezes pedia ao Senhor, e ali no final daquele diálogo, daquela conversa, daquela revelação, ele diz: quando sou fraco é que sou forte. Quer dizer, não sei o que vocês acham, quero ouvir vocês sobre isso, mas assim, o mundo não lida muito bem com fraqueza. Não. Né? O mundo não lida muito bem com desqualificação. Nós não lidamos muito bem. Nós somos treinados ao topo, né? Nós somos treinados a sempre estar à frente, sempre nos qualificar ainda mais, sempre. Nós somos treinados desde o início lá da jornada na escola, né? Você tem lá o sistema de qualificação, as notas, você tem os graus ali de qualificação. O mérito, ou seja, nós somos treinados nisso, né? A fraqueza, ela precisa ser superada o tempo inteiro. Mas quando eu olho para a palavra diz que Deus usa as minhas fraquezas. Ele não as ignora e não as tira. E aí a gente não pode confundir com pecado. Sim. Porque pecado é uma coisa e pecado ele é perdoado, é ressignificado, é transformado, nós fomos transformados. Mas existem fraquezas em nós que Deus não só não desconsidera, mas usa, né? Então, por exemplo, você tem o Pedro lá como o cara mais impulsivo, né, que você citou, mas ao mesmo tempo, por ser impulsivo, ele era um cara para frente, ele era um cara otimista, ele era um cara assim que, vamos lá, vamos embora, né? Ao mesmo tempo, no mesmo grupo, você tem o Tomé, que é o ver para crer, mas que está no grupo, está lá. Você tem lá o publicano, né, Mateus, que trabalhava para o Império Romano, mas você tem o Zelote, que acreditava que a revolução era a saída, né, era mais ou menos direita e esquerda ali junto. Não vamos entrar nesse papo não, mas era mais ou menos isso. Bem por aí, né? Bem por aí. Estavam juntos ali, no mesmo grupo, sabe? É impressionante como Jesus, como o Senhor, não desconsiderava essas coisas, né? Como é que vocês veem Deus usando a fraqueza de vocês? Como é que vocês lidam com fraquezas? Como é que é isso
em vocês. Por que eu estou perguntando? Porque aqui há uma ponte com a juventude. Vocês pastoreiam juventudes, vocês pastoreiam jovens, pastoreiam adolescentes, vivem crises com eles e certamente vocês recebem muitos jovens, adolescentes que de alguma forma trazem algum tipo de crise, algum tipo de dificuldade em lidar com as suas próprias fraquezas, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês lidam com isso? Passa um pouquinho aí da experiência de vocês. Quer falar? Pode falar. É que eu tô procurando um texto que eu lembrei. Que ela é bíblica, ela vai... Sim, Uma opinião, menina pastor. bíblica, Isso, né? Giovana, A nossa opinião morre isso e o aí. Senhor prevalece com a sua palavra. Eu Aleluia! imaginei aqui o texto. Essa menina Pode usar top tua demais, base, tô né? brincando. Eu vejo assim, a gente vem conversando ultimamente entre a liderança sobre esse lugar de vulnerabilidade, né? Porque às vezes a gente é tão ensinado que esse lugar é um lugar ruim que a gente esconde ele até de Deus, né? E isso nos limita, né? Eu acho que quando eu me coloco no lugar de vulnerabilidade, isso intensifica o agir de Deus na minha vida. Porque isso me lembra que aquilo que eu não tenho, eu preciso buscar. E às vezes não vai vir de mim, vai vir do outro. Então eu acho que o meu lugar de vulnerabilidade, ele me faz recorrer a quem tem o que eu não tenho. Então, agir tem coisas que eu não tenho. O meu lugar de vulnerabilidade pode ser preenchido pelo agir, de alguma forma, pelo meu contato com agir, pelo meu convívio com agir, com abrir o meu coração com agir. E talvez ela consiga me ajudar naquilo que é vulnerável para mim, né? Então, eu acho que esse lugar de vulnerabilidade abre espaço pra gente crescer uns com os outros e para fazer o mesmo com Deus, né? Até primeiro com Deus, depois com os outros, né? Mas a gente aprendeu que isso é tão ruim que a gente não aceita isso e não vai para Deus com esse lugar. Não vai a Deus, né? Nesse lugar. E não deixa que Ele faça daquilo que a gente não tem ou daquela fraqueza um lugar onde é um potencial para Ele usar a gente. Porque a gente esconde isso. E quando ele te chamou, Amanda, ele conhecia e conhece você mais do que você mesma, né? Não existe Então nada que ele vai chamou com as suas surpreender, fraquezas, né? Isso. Não vai surpreender a ele eu dizer pra ele as minhas fraquezas. Ele já sabia, ele sempre soube, né? Mas a gente entra nesse lugar, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente começa a vestir uma capa, Sim. né? E começa a desempenhar um papel diante de Deus e diante dos homens. E aí a gente precisa ser aquela pessoa que não tem vulnerabilidade, que não tem fraqueza. E aí, na verdade, é mais uma fraqueza. Porque eu acho que mostrar a nossa vulnerabilidade é uma força, sabe? Eu acho que é um contraponto, assim. Eu acho que qualifica Sim. você expor a sua vulnerabilidade. E a gente cresce nisso, né? Muito, muito mesmo. No expor a lacuna do seu coração. E eu lembrei de um texto, não vou ler, mas Uau! eu vou citá-lo. Ai, Uau. meu Deus, melhor ainda, sabe de Não, cabeça. no Sermão do A palavra Monte. está gravada no coração. Hein? Amém. Que isso! No início do Sermão do Monte, para também destacar como que é diferente a perspectiva de Deus da nossa. Existe uma bem-aventurança para aquele que é pobre de espírito, no sentido de reconhecimento da sua carência da glória de Deus. Aquele que reconhece que é carente, aquele que reconhece que é necessitado de Deus, existe uma recompensa para ele. Aquele que não caminha em orgulho, existe uma recompensa para ele. Assim como várias outras descrições que têm bem-aventuranças, elas confrontam os nossos ideais, como bem-aventurados os mansos, aqueles que têm o seu poder sob domínio, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Como existe uma bênção sobre aqueles que são pobres de espírito, aqueles que não têm nada a oferecer, mas que na verdade são completamente carentes da glória de Deus. E eu fico pensando na real necessidade do ser humano, pensando no que qualifica ou desqualifica alguém. Qual é a real necessidade do ser humano, na verdade, é a ausência de Deus. Não é, talvez, um comportamento, óbvio que se estende a essas vertentes, mas eu acho que
o principal do principal seria a ausência do próprio Deus. E reconhecer a nossa carência como seres humanos do Senhor, reconhecer que somos pobres de espírito, nos qualifica diante do Senhor. É muito contra a cultura. Não é o que a gente aprende, não é natural para nós. Mas reconhecer isso nos qualifica diante de Deus. São os valores do reino, né? Os valores do reino. Totalmente diferente daquilo que a gente vê aqui, né? Do que a gente aprende. Muito diferentes. E eu acho que isso, de certa forma, está presente na vida dessa lista que o senhor falou, de pessoas que reconheceram que precisavam de Deus. Davi, que reconheceu sua dependência, que quando pecou, clamou, por favor, não retire de mim o teu espírito. Aí tá a diferença, né, por exemplo, de Davi e Saul, né? De um homem segundo o coração de Deus e o outro segundo o coração dele mesmo, né? Que legal. Então, a fraqueza é um ponto. E aí, pegando esse gancho, há uma frase aqui, eu quero depois indicar melhor esse livro, do Steven Furtick, Desqualificado, mas vou deixar isso mais pro final da nossa conversa. Mas há uma frase dele aqui que, quando a Amanda estava falando aqui, me chamou a atenção. Ele diz assim, em um determinado momento desse livro: Deus não pode abençoar quem você finge ser. Deus não pode abençoar quem você finge ser. É a história da capa, né? Sim. De que muitas vezes nós somos, nos é colocado uma capa, né, em que a gente não é. Né? É aquela armadura que Davi veste, mas que não cabia nele. Né? Ele não era guerreiro, não tinha porte de guerreiro, não podia fingir ser um guerreiro naquele momento, que ia dar ruim. Né? Se ele finge ali perante o rei que era um guerreiro e tal, foi melhor dizer o seguinte: não dá pra mim isso aqui, eu vou pegar as pedrinhas lá, eu sei lidar com isso. Com isso eu não sei. Então, essa noção de não aceitar fraquezas, ela pode até mesmo ser, eu acredito, que um bloqueio para que Deus possa agir na nossa vida, porque Deus conta com as nossas fraquezas. Eu acho que isso que é mais, assim, paradoxo naquilo que Deus faz. Ele conta com as fraquezas. Então, quando ele me chama, ele já me chama contando com as minhas fraquezas. Porque Paulo diz, quando sou fraco, é que sou forte. Ele não está dizendo, ele está dizendo quando, ele está dizendo assim, eu sou fraco, ele está reconhecendo. Né? As minhas fraquezas precisam estar nas mãos do Senhor. Né? Bom, a Amanda, ela nos deu aí uma pincelada, ela se parece com Pedro, né? Então, imagino que a impulsividade é uma marca. Tem mais alguma outra que você destacaria de fraqueza em você, Amanda? Não, vou ficar só nessa Calma, mesmo. Porque vai que Aleluia. me empolgo. Aleluia. Giovana, qual é a sua fraqueza? Eu acho que talvez a pior de todas é a constante tentativa de independência de Deus, de querer controlar aquilo que está nas minhas mãos e não depender do Senhor. Eu acho que assumir essa fraqueza minha de eu tento ser independente e caminhar na minha própria força, ela me priva de viver muitas coisas no Senhor. Quando eu não deposito isso aos pés de Deus. Quando eu não deposito isso aos pés de Jesus. Eu acho que essa é uma marca, assim, que Deus tem trabalhado muito no meu coração. E uma herança do nosso querido amigo Adão. Uma tentativa de independência, uma tentativa de controle. Nosso querido amigo, né? Querido amigo Adão. Querido amigo, eu preciso liberar perdão pra ele, inclusive. Tentativa de independência, tentativa de caminhar na minha própria Essa força. autonomia. Agora, é impressionante nós percebermos, e aí serve para você que também que está acompanhando esse tema, como Deus quer usar você na sua fraqueza. Então, essa autonomia, ela pode ser uma ponte
daquilo que Deus quer fazer em termos do plano dele, né? Então essa autonomia ela pode se transformar em várias coisas, né? Em questões de firmeza, ela pode se transformar em decisão, ou seja, como ele, assim como a impulsividade, né? No meu caso é a introspecção. Eu me considero introvertido, me considero uma pessoa bastante introspectiva. E eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizendo que a melhor personalidade ou a característica de personalidade é a extrovertida, tal. E isso de alguma forma me afetava muito, né? Porque muitas vezes eu vestia uma capa de uma pessoa que eu não era. Sim. Mas quando eu percebi na palavra, nas leituras, no contato com o Senhor, é como se ele dissesse, não, eu fiz você assim. Então tem coisas que não vai mudar. Sim. Por exemplo, essa impulsividade eu acredito que não mude. Pode até piorar. Não, meu Deus. não é piorar. Acentuar. Porque não precisa mudar. Essa autonomia também não. Na medida em que ela é canalizada. Na medida que ela se transforma, como eu disse, numa firmeza, numa decisão, em que o Senhor é Senhor da nossa vida. Não é que ela necessariamente precisa mudar, ela só não pode se tornar pecado, né? A minha introversão ou qualquer outra característica que nós possamos falar aqui, ela não existe características boas e características ruins, características positivas e negativas. Esse sistema de qualificação nós colocamos. Mas para Deus não existe isso. Eu acho que essa conversa, ela precisa, de alguma forma, nos despertar para isso. Deus quer usar características que Ele mesmo colocou em nós, né? Então, esses exemplos que nós citamos aqui, de Paulo, de Davi, de tantos outros, existem ali características particulares que Deus colocou nessas pessoas e que as usou da forma como elas são. Sim. Então, acho que isso é importante. E vocês veem isso na juventude? Vocês veem no trabalho com eles essa dificuldade de aceitação? Essa dificuldade, ou melhor, além dessa dificuldade de aceitação, um excesso de comparação, né? Eu queria ser daquele jeito, queria ser como fulano de tal, ou vocês veem muito isso na vivência de vocês aqui com os nossos jovens? Sim, eu vejo uma juventude, às vezes, eles são tão cobrados para esse lugar de perfeição, de metas, né, que a sociedade constrói com a gente, que eles têm muita dificuldade em lidar quando eles percebem a frustração, exatamente. Eles não sabem lidar com a frustração em vários quesitos, né? Nós estamos pastoreando uma geração que não lida muito bem com a frustração? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. A expectativa ideal, a expectativa da perfeição presente em tudo aquilo que a gente consome, eu acho que tem dificultado ainda mais esse processo. Se frustrar já é uma coisa difícil. Agora, quando eu estou inserida num contexto onde culturalmente, socialmente, em todo o tempo, existe uma pressão para algo ideal, para algo perfeito, para algo redondo, é mais frustrante ainda. Sim. Inseridos num contexto de comparação, de temor de homens, num contexto de meritocracia, num contexto de concursos, num contexto de competição. Sim. O tempo todo eu acho que isso acentua muito, muito mesmo. E isso vai diretamente para a vida com Deus, né? Muito. Porque se Deus me ama, né? Por que Ele não me permite ser bom em tudo? Por que eu não alcanço tudo aquilo que eu almejo? Sabe? Por que Ele me permite me frustrar? Porque isso não é bom. É uma ideia de que Deus tem que... É o gênio da lâmpada, não é Deus, né? Então, acho que desconstruir isso na juventude é um desafio. Ou o que eu posso fazer para ser mais amado, o que eu posso fazer para ser mais valorizado mais diante aceito, dos olhos né? de Deus. Mas olha, isso não é só uma marca da juventude. Eu acho que a juventude expressa isso porque a juventude ela sempre leva ao extremo as coisas, né? É uma característica da fase,
né? Ser muito assim, levar muito para o extremo. Intenso, né? Intenso, isso, essa é a palavra, intenso. Mas essa é uma marca do mundo de hoje, né? Eu acho que as pessoas transferem para Deus um Deus que está sempre aprovando as nossas atitudes, um Deus que sempre está concordando com a gente, um Deus que está balançando a cabeça, né? E às vezes, ou muitas vezes, as coisas não vão sair como a gente esperava. Sim. Vamos nos frustrar. E eu tenho para mim, aí é uma opinião pessoal, uma leitura que eu faço, é que algumas frustrações são geradas por Deus. Não são permissões. Não apenas são permissões, são geradas. Se eu, que sou pai, frustro meu filho propositadamente, de uma forma proposital, você acha que Deus não faz isso comigo? De uma maneira proposital? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que sim. E essa frustração, ela tem um lugar, porque ela me gera crescimento. Sim. Na pedagogia de Deus, isso frustra muito o modo como nós enxergamos o Senhor. Eu acho que entra já numa conversa de atributos de Deus, de nós não entendermos quem Deus é em sua natureza, de não conseguirmos enxergar um Deus que em sua bondade nos leva ao arrependimento. Enxergar um Deus que leva o seu povo para o deserto para falar a respeito de amor, para trabalhar o coração idólatra do povo. Então, a pedagogia de Deus não mudou. Eu olho para o Deus que chama Oséias para se casar com uma prostituta para revelar o amor dele pelo seu povo, Sim. por Israel. E esse mesmo Deus fala num capítulo: levarei ao deserto para falar de amor. Mas o exílio estava nos planos de Deus para que Deus trabalhasse o coração do seu povo, o coração idólatra. E Deus é o mesmo. Ele continua usando muitas vezes de situações difíceis, de desertos, de provações para trabalhar o nosso coração, de frustrações também. Então, talvez uma coisa que acentue mais ainda esse processo seja isso que você falou, de levar isso para a nossa vida com Deus e não entender o Senhor na perspectiva de quem Ele é realmente, quem as Escrituras dizem que Ele é. Sim. Eu vejo isso quando a gente lê o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Nada é nada, né? Talvez eu precise me frustrar para aprender, para crescer. E o Senhor não vai deixar que isso me falte também. Eu vejo esse nada em todos os sentidos, em todas as áreas. Tipo, tudo é tudo. Tudo é tudo. Não é só aquilo que eu percebo como necessário, aquilo que Deus percebe que é necessário para mim. Então, se o que eu preciso nesse momento é de algo que vai me fazer crescer através de uma frustração, então o Senhor vai gerar isso para que eu me torne a pessoa que eu preciso me tornar. Eu vejo assim também. E toca no nosso conceito de bondade. Do que é bondade para nós, o que é bondade para Deus, o que é justiça aos olhos dos homens e o que é justiça aos olhos de Deus. A gente criou uma perspectiva de que o amor só fala sim, né? Mas fala não, é amor. Agradável aos Né? nossos Até olhos. aqui você vai, até aqui você não vai, isso é amor, como você falou. Eu frustro meu filho, né? Porque eu preciso ensiná-lo. Sim, Então, sim. o Senhor, se ele precisar fazer isso para nos ensinar, eu acredito que ele não vai deixar de fazer, porque Sim. é mais importante ensinar a gente do que deixar a gente na nossa zona de conforto, né? Uau, hein? Que papo é esse? Estou sendo muito edificado aqui, né? Estou sendo muito abençoado. Nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer demais a vinda de vocês aqui, né? Essa janela na agenda de vocês. E foi difícil convencê-las a estar aqui hoje, viu? Mas olha só, olha que se eu tivesse parado no primeiro não aqui, hein? No horário, não sei. Uma disse assim pra mim: pastor, essa hora, não posso. O que eu fiz? Eu mudei o horário. Mudei o horário. Mudou a agenda. Mudei a agenda, dei um jeito aqui com o pessoal da equipe. Então, foi muito enriquecedor. Espero que para você também tenha sido muito especial. Mais uma vez, o meu pedido: se fez sentido esse bate-papo para você, compartilhe com alguém, comente aqui a sua impressão, né, aquilo que você pode também acrescentar para nós. É muito importante perceber como nós estamos alcançando aí você também, e também sugestões, né, de temas, de conversas que nós vamos trazer aqui. Meninas, muito obrigado por esse bate-papo. Antes de encerrar com vocês, eu preciso só recomendar esse livro, Desqualificado, é do Steven Furtick. Ele trabalha essa ideia de como Deus usa pessoas quebradas para coisas grandes, né?
falamos um pouco desse livro, de algumas coisas que o Steven trata aqui. Então, fica a minha recomendação para você ler, comprar, e certamente você vai ser muito abençoado. A editora é a editora Inspire, né? E tem uns títulos assim muito especiais essa editora também. Então, fica a recomendação aí, Desqualificado. Muito bom, muito bom. Bom, deixe uma mensagem final, né? Podemos fazer isso e ir para o encerramento. Vou pedir aqui para a pastora Amanda primeiro, depois para a pastora Giovana fazer isso. Cadê ela? Aleluia! Recebe. Então, eu vou ler um versículo que a gente tinha comentado aqui antes, de 1 Coríntios, que diz assim: mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Eu gosto muito desse versículo porque às vezes a gente para na opinião das pessoas, né? Mas o Senhor escolheu pessoas que nós não escolheríamos. Nós não escolheríamos os discípulos. Nós não escolheríamos aquelas Você pessoas. se escolheria? Eu nunca me escolheria. Mas Hein, nunca Giovana? na vida. Eu nunca me escolheria. Sim, né? E aí a gente fica... Nem na educação física eu me escolheria. Não, eu também, eu nunca fui escolhido. Eu só A jogava, última eu só sempre. jogava no time por causa do dono da bola. A única razão. Se ocorreu, Qualificado, Caio, o senhor então. já era Eu, isso. eu levava Nem a bola. tinha isso, só pra me qualificar. Ou eu jogo, Ou ninguém joga. É assim, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é olhar pro que Deus fala, né? Amém. Pra maneira como Ele vê a gente. Buscar Amém. nos enxergar como Deus nos enxerga e não parar pelo que os outros falam ou pelo que a gente mesmo pensa, né? Porque nós não nos escolheríamos. Então, a gente não pode esperar isso das pessoas, né? Mas o Senhor nos escolheu e é isso que importa. Aleluia. Giovana, pastora Giovana. Eu pensei em duas coisas. Eu acho que o se desnudar diante de Deus, percebendo que Ele já nos enxerga, Ele está mais próximo de nós do que qualquer outra coisa e tão perto que conhece os nossos pensamentos. E ainda assim, Ele não nos desqualifica. Ele olha para nós e enxerga algo belo. E perceber também que existe uma porção especial de graça e poder que podem ser experimentadas no lugar de dependência de Deus. Fraquezas que nos levam a depender de Deus nos fazem provar dessa porção de graça e poder de forma especial, como Paulo fala sobre isso. Acho que eu diria isso. Amém. Amém. Então, receba essas palavras. Se você, quem sabe, está de alguma forma se sentindo desqualificado, se sentindo esquecido, sente-se um improvável, ou quem sabe alguém que nunca vai chegar, nós, de alguma forma, aqui tentamos trazer para você que é justamente essas pessoas que Deus usa, Deus quer levantar, e quem sabe essa pessoa é você, onde você está, no seu ambiente que o Senhor colocou, Ele quer usar você para algo incrível nesse mundo. O tempo é hoje, a hora é agora, então se coloque disponível nas mãos dele. Obrigado, meninas. Deus abençoe demais a vida de vocês. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.